pronta? Ansiosa? Tá, eu não vou falar o tema. Eu vou falar sobre quem trabalha, quem desenvolveu esse tema. Tá, a pessoa que desenvolveu e aí eu falo o tema, se eu souber. Não, você pode falar só da pessoa que... quem tá. que é. Super fácil, hein? Ó. Wilson? Wilson, porrada. Rambo? Perto do Rambo? Perto do Wilson? Não. Wilson Guerra. Essa foi muito boa. Wilson Guerra, perfeito. Perfeito. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Eu fiz essa mímica pra você, mas eu vou chegar lá no Wilson Guerra, mas a verdade é que a gente vai falar sobre a relíquia do filme do Indiana Jones, que é a máquina Antiquítera. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre essa fantástica máquina que o Indiana Jones resolveu levar pro museu da Inglaterra, né? Com certeza, ele só leva pro museu da Inglaterra as coisas, pega dos outros países e leva pra lá. Então bora pro vídeo. Esse último filme do Indiana Jones trouxe aí uma relíquia que é, na verdade, um centro para a gente poder discutir mais sobre astronomia. Muita gente não entendeu o que é essa relíquia, então vou explicar ela aqui, não vou dar spoiler pro filme, fica de boa, não tem spoiler nenhum do filme. Tirando a relíquia, né, mas... O Sr. Jones, então, conhece a máquina de Antiquítera, ou como o Wilson gosta de falar, Antiquítera. Eu tô falando do Wilson porque o Wilson é um amigo meu que eu conhecia, inclusive a gente foi lá pro EPAST, conheceu ele pessoalmente, e ele tem uma tese, uma dissertação, um trabalho inteiro só falando sobre essa máquina. Eu vou deixar o link aqui que tá disponibilizado para quem quiser conhecer mais, inclusive ele coloca até os moldes para tipo remontar a máquina se você quiser, se você puder fazer cortes a laser e tal, e fazer ela de MDF. E agora ele é um colecionador de trenzinhos. Nossa, informação aqui. Informação. Wilson Guerra tem uma coleção de trenzinhos. Obrigado pela sua informação. É sempre bom ter informação aqui. Inclusive, a gente tem uma live no AstroTubers que é aberta apenas para os apoiadores do canal. Então, se você quiser ver, se torne um apoiador desse canal. E nessa live, a gente chamou o Wilson para falar um pouco sobre esse trabalho. Ele deu uma fantástica aula pra gente. Para quem é apoiador, já pode acessar aí. Eu vou deixar até o link aqui para vocês. Sorry, pessoal, essa live é apenas aberta para apoiadores do canal. Então, pensem talvez se tornar um apoiador com valores bem baixos, até R$2 e pouco, você já ajuda nós bastante. É só aqui embaixo, ó, seja membro e tal, vai lá. Mas deixa eu falar mais desse item maluco, então voltando, bora pro vídeo do Take 2. Por volta de 1900, um grupo de pescadores encontra um item meio bizarro, todo enferrujado, assim, feito de metal, muito estranho, então eles resolveram tentar entender melhor o que era esse objeto. Eles perceberam que era um objeto pesado, tinha muitas roldanas, era bem complexo, então era algum mecanismo importante, ele tinha várias engrenagens. Essa máquina ficou conhecida como máquina de Antiquítera e por conta de ser descoberto na ilha de Quitera. De Quitera não, de Antiquítera. Isso que eu ia falar, então, porque chama Antiquítera. Verdade, porque é contra a ilha. Porque com certeza tem uma ilha Quitera. Quitera, ó, tô falando errado. Tem que gravar tudo de novo agora. Ah, não. Deixa assim. Vocês entenderam. Claro que foi percebido o valor histórico desse mecanismo e não se tinha muita ideia do que ele era feito, né? Então ele foi guardado durante muito tempo. Mas com a evolução da ciência, assim, o raio-x acabou trazendo alguma luz sobre a história toda. Hoje a gente sabe que, na verdade, esse instrumento é quase um calendário, é um instrumento de datação e altamente astronômico. Mas o que será que esse instrumento consegue nos obter, assim? O que é essa pequena calculadora? Inclusive, algumas pessoas falam que ela é basicamente o primeiro computador já feito. Então, o mecanismo tinha várias funções, vou mostrar pra vocês. Na verdade, ele parecia tipo um tijolinho, assim, parecia uma fechadura de porta. Você me lembra uma fechadura de porta, não parece? Só eu acho isso, então tá bom, só eu acho isso. Nele você vai ver que tem 3 roldanas, ele tinha 2 de um lado e uma do outro lado. Uma delas representava o caminho, a revolução do planeta em torno do Sol, então servia pra gente poder ver que constelações a gente ia ver ao longo do ano. Eu já falei algumas vezes aqui, mas não custa nada repetir, mas o nosso planeta faz um movimento ao redor do nosso Sol que a gente chama de revolução. Esse movimento caracteriza a Terra porque em certas épocas do ano a gente tem constelações que a gente consegue enxergar e outras não, porque o Sol
tá lá na nossa frente, assim, fazendo o dia, então a gente não consegue ver as estrelas. Mas não tem problema, porque aí a gente se passa um tempo, a gente vai ver essas constelações que a gente não via antes, porém a gente vai perder as constelações que a gente estava vendo. Então esse mecanismo basicamente era o movimento do nosso planeta em torno do Sol. Então dava pra gente enxergar que constelações a gente ia enxergar, que constelações a gente não ia enxergar. E os outros painéis tinham outras marcações, uma delas, por exemplo, era os eclipses. Então dava pra gente ver os eclipses com a Antiquitera. Na verdade, ele seguia o ciclo de Saros, que é um ciclo que a gente percebeu que ocorre a cada 18 anos, ou seja, a cada 18 anos os eclipses se repetem na mesma época, nos mesmos lugares. Inclusive, parece que a indicação lá do instrumento ele mostrava se seria eclipse parcial ou seria eclipse total. Inclusive, dia 14 de setembro vai ter um eclipse do Sol, né? Onde vai ser? Vai ser total lá no Nordeste. Isso, vai ser aquele anular, sabe? Que fica aquela voltinha em volta, mas vai dar pra ver em regiões do Brasil, lá no Nordeste. Não sei se na região do Norte. Será que a gente vai conseguir ir lá ver? Ah, seria incrível. Adoraria ir lá ver. O Schwarza vai, Schwarza e o Sérgio. Outra marcação que eu não sabia que tinha nessa máquina, foi o Wilson que me explicou, é que essa máquina também mostrava as cidades e quando ia acontecer as Olimpíadas, já que a Olimpíada era um evento importante assim na Grécia. Mas como funcionava na prática isso daí? Para isso a gente tem o próprio Wilson aí para explicar. Wilson, mostra aí para nós. Como é que funciona essa maquininha? O mecanismo de Antiquitera é um artefato arqueológico encontrado nos restos de uma embarcação romana naufragada nas imediações da ilha de Anticítera, né, Antiquitera em grego. O fragmento do mecanismo foi encontrado em 1901, né, a partir das várias expedições que sucederam a partir da descoberta desse sítio arqueológico, né, embaixo d'água. O mecanismo ele permaneceu uma incógnita por várias décadas. Chegou-se a imaginar que era algum tipo de astrolábio, alguma coisa assim. Depois acreditou-se que até poderia ser um mecanismo moderno, um relógio que caiu acidentalmente por coincidência no mesmo local da embarcação naufragada, mas rapidamente perceberam que na verdade se tratava de um instrumento da antiguidade, porque foi notado na superfície uma inscrição em grego arcaico escrito raio de sol. O fragmento encontrado é mais ou menos parecido com esta réplica aqui, onde uma grande engrenagem é claramente visível e algumas menores por trás também são vistas, né? A constatação ela foi bastante surpreendente porque não se imaginava que os gregos antigos tivessem o domínio da tecnologia das engrenagens e aí isso trouxe então uma evidência, né, material inconteste desse tipo de domínio que a sociedade helênica já possuía, né? A parte frontal do mecanismo, né, tinha mais ou menos este formato aqui. Essa é uma réplica extremamente simplificada para objetivos didáticos, mas o mecanismo então ele tinha dois ponteiros, semelhante a um relógio, onde um indicava a posição do Sol e outro a posição da Lua em relação às constelações de fundo inscritas nesse mostrador frontal do mecanismo. Em trabalhos recentes de Tony Frith e sua equipe, sabe-se hoje que o mecanismo também reproduzia a posição dos planetas conhecidos na época, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, por meio de anéis concêntricos que também ficavam no mostrador frontal, né? Então, enquanto essa réplica ela apresenta apenas os ponteiros para indicar a posição do Sol e da Lua, né? Concentricamente haviam anéis com uma marcação, uma gema, né? Um cristalzinho de uma cor específica, cada um indicando o planeta se alinhando na sua posição em relação ao desenho das constelações de fundo. O mecanismo era extremamente preciso porque ele também reproduzia os epiciclos desses planetas. As engrenagens que reproduziam esse movimento foram perdidas, mas sabe-se disso pelas inscrições que foram recuperadas, né, da superfície dos fragmentos. A estimativa é que o mecanismo todo devia ter cerca de 80 engrenagens. As recuperadas são em torno de 20 ou 30, mas o total deveriam ser 80. E aí várias conjecturas já foram realizadas para tentar reproduzir as engrenagens planetárias. O interessante é que o ciclo da Lua e a anomalia lunar ela era dada conta pelo mecanismo por um sistema bem complexo de sobreposição de engrenagens dispostas fora do eixo, um pouquinho descentralizadas, e o pino de uma se encaixava na fenda da outra, produzindo um movimento diferencial que então reproduzia a anomalia lunar, né? Então acredita-se que esse sistema era usado também para fazer os epiciclos, né, dos planetas. No lado oposto, né, no lado de trás do mecanismo, haviam dois mostradores, né? Então a parte frontal era essa, semelhante ao relógio, né, o planetário, mas a parte de trás, que não está reproduzido nesse modelo aqui, ela tinha dois painéis, né, dois mostradores, um superior e um inferior. O superior era um calendário lunisolar e o
o inferior era um previsor de eclipses, chamado de Saros. Mais ou menos, né? Como nesta reprodução aqui. Então, era uma espiral, era distribuído numa espiral de 4 voltas, né, representando um período ali de 19 anos e 223 meses. Esse é o ciclo de Saros, é um ciclo de repetição de eclipses. E aí, em alguns pontos, né, em alguns quadradinhos esses meses, estavam indicados, então, a ocorrência do eclipse, se lunar, se solar, uma previsão de horário e um pequeno dispositivo auxiliar, né, um reloginho auxiliar aqui dentro, ainda indicava se o horário lido no painel devia ser acrescentado 8 ou 16 horas ou não. Então ele tinha também uma correção de horário. Obviamente, ver eclipse depende do ponto do planeta que você está. Eclipse solar, principalmente, porque é onde a sombra da Lua vai passar, né, na superfície do planeta. A partir de estimativas dos eclipses, né, que estavam escritos na superfície do mecanismo, é possível inferir mais ou menos a faixa, né, a latitude de onde esses eclipses ocorreram. Coincide ali para a região de Siracusa, é mais uma evidência de que provavelmente a máquina foi construída por Arquimedes, ou pelo menos uma escola, né, uma escola de mecânica do Arquimedes. Os fragmentos do mecanismo se encontram no Museu Nacional de Atenas e algumas reconstruções foram feitas, uma delas com o britânico Michael Wright, que na época ele reproduzia a posição dos planetas com ponteiros também, né? A ideia de anéis concêntricos para representar os planetas é uma descoberta acadêmica recente de 2019. Alguns modelos virtuais também foram construídos, né? Foram modelados, aliás, reproduzindo muito bem esse dispositivo. Pois é, mas quem fez esse instrumento? Pois é, muita coisa foi perdida e a gente não sabe quem é que construiu isso daí. Uma coisa interessante é que muitos atribuem a Arquimedes, porque existem registros que os alunos de Arquimedes, os seus pupilos, estavam conversando, falando assim que ele estava criando uma máquina que ia simular o nosso cosmos, assim, era uma coisa assim. O que bate com a Antiquítera, né? Então talvez tenha sido Arquimedes, talvez não, a gente não sabe, ainda é um mistério. Muita coisa ainda está sendo descoberta nessa máquina, muita coisa é estudada, você pode ver aí. Mas caso você queira saber tudo, vou deixar lá o link da dissertação do Wilson, dá uma conferida lá, tá muito legal. E se você quiser também aproveitar e jogar esse vídeo no grupo do WhatsApp, a gente agradece. Lembrando que o Astrotubers é feito por astrônomos profissionais, e caso você queira que a gente continue com o nosso trabalho, então a gente precisa da ajuda de vocês. Comenta aqui, dá um like, como é que tá a sua região, como é que tá o seu céu, de onde você é. Você também pode contribuir com a gente com qualquer valor que tocar no seu coração, mandando aqui no nosso QR Code, ou se tornando um membro do nosso canal, que tem a possibilidade de ver a live com o Wilson. Olha que legal. Você também pode fazer uma publicidade, eu vou deixar aqui o link aqui da publicidade. A gente aguarda vocês, publicitadores, publicistas. Tem que perguntar pro professor de português. Ai, meu Deus. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. Gente, eu vou fazer o seguinte, ao final do vídeo eu vou tentar dedicar mais aos membros do canal, os apoiadores, porque eles nos ajudam muito, então é sempre bom apontar eles. Aí eu recebi, por exemplo, uma mensagem do Flávio, que é um dos nossos apoiadores, e o Flávio, ele pontuou lá no meu último vídeo sobre o top 5, assim, de filmes que fizeram eu desistir da física, que eu devia ter colocado o Superman fazendo o planeta girar ao contrário. E eu até falei pra você, não, porque essa cena é incrível, lembra? Eu lembro que eu citei essa cena. Pois é, essa cena é incrível, e eu nunca colocaria ela. Sabe por quê? Porque ela tem uma discussão por trás. Nesse momento, o Superman, ele vê a Lois morta e ele percebe que ele tem um poder para ressuscitar ela. E aí, a questão é a seguinte, a gente tem que saber, o pai dele fica falando assim, nossa, você tem uma responsabilidade com esses poderes, tem que saber quando você não pode interferir, não pode agir. E aí vem a questão do Superman. Se eu tenho esses poderes, por que eu não posso fazer isso? Por quê? O que me impede? Por que eu não posso fazer uma coisa boa? Assim, será que é muito só pra mim? Essa discussão toda em milésimos de segundo que o Superman tem, que ele fala, eu tenho esses poderes, se eu posso ajudar, e aí? Por que eu não ajudo? Ele poderia correr mais que a velocidade da luz, sei lá. E se ele correu mais que a velocidade da luz? Eu acho que mais do que ia ser melhor do que girar a Terra ao contrário. Girar a Terra ao contrário foi uma passagem metafórica para dizer que ele usou os poderes dele para um benefício maior, acabou destruindo as leis da física, porque ele tinha esse poder. Bom. Nossa. Você é péssimo. Tchau. Vamos parar o vídeo. Acabou o programa. Acabou.